Eu te garanto que essa é uma das melhores teorias de Hunter x Hunter que você já viu, se não a melhor. E vai fazer muito sentido depois de você assistir todo o vídeo. A premissa parece meio maluca, mas ao ver as evidências, essa teoria vai explodir sua mente. Eu tô 100% convencido de que Hisoka é o Kuroro. Não esse e nem esse, mas sim esse Hisoka no navio Baleia Negra é Kuroro Lucifer. Então se prepara para enxergar tudo o que está acontecendo agora no mangá com outros olhos. Se você é fã de Hunter x Hunter, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos, tá? Pra ser bem sincero, o número de likes e visualizações são métricas muito importantes pra saber que vocês estão curtindo esse tipo de conteúdo e se eu devo trazer mais Hunter x Hunter aqui pro canal. Então se você quer mais vídeos como esse, mano, deixa mesmo aquele like, tá? Que ajuda pra caramba, um comentário, manda esse vídeo pra vários amigos, porque eu tô amando produzir conteúdo de uma obra que eu tanto gosto. E pretendo lançar logo outra teoria complementar a essa, que também é simplesmente incrível. Eu sou o Lipe e simbora pro vídeo. Contextualizando. Para aqueles que não estão familiarizados com os eventos do mangá ou esqueceram por causa do hiato gigantesco, é o seguinte. Enquanto todos foram se preparando para a viagem ao continente negro, Hisoka lutou contra Kuroro na Arena Celestial, uma das batalhas mais épicas e complexas da história de todos os mangás. Foi simplesmente incrível. O resultado foi que Kuroro saiu vencedor e Hisoka acabou morto, mas o palhaço já havia se preparado para essa possibilidade e preparou que a Bang-Gun fizesse seu coração voltar a bater caso ele morresse. Com isso, ele reviveu. Depois dessa experiência mortal, o Hisoka fez um juramento de que vai matar cada membro da trupe fantasma, e suas primeiras vítimas foram Shaunark e Cortope. Isso despertou a fúria dos aranhas, que juraram matar Hisoka. Agora, durante o arco da sucessão, a trupe fantasma caça o personagem no enorme navio Baleia Negra com a intenção de aniquilá-lo. Ou seja, há uma caçada dos dois lados, a trupe quer o Hisoka e o Hisoka quer a trupe. Mas como tá em clara desvantagem numérica, né, faz sentido que o Hisoka se mantenha escondido e tente finalizar cada um dos aranhas pouco a pouco. Mas no capítulo 392, ele simplesmente apareceu no meio do navio e sem disfarce algum, o que combina com a ousadia do personagem, mas também é curioso. E a teoria desse vídeo é que esse Hisoka não é o verdadeiro, mas sim o líder da trupe fantasma Kuroro Lucifer, disfarçado de seu maior inimigo. Com o contexto devidamente apresentado, agora a gente precisa entender o método para se disfarçar, o porquê se disfarçar e o ponto principal disso tudo, as evidências insanas que apontam para essa ideia. Hisoka é o Kuroro. O primeiro ponto que a gente precisa entender é o método de como o Kuroro poderia se disfarçar de Hisoka. Há dois caminhos que tornam isso possível e a base é a mesma. O segredo por trás da aparência atual de Kuroro é o Battle Cantabile Metamorphosen. Essa habilidade permite que Bonelov Dongo se transforme em qualquer tipo de coisa, dependendo das condições estabelecidas. No capítulo 377, quando a trupe tá formando times para caçar o Hisoka, ele menciona essa habilidade ao líder da trupe. Bono diz que não tem realmente uma estratégia ou plano para usar essa habilidade e diz que vai deixar essa decisão nas mãos de Kuroro, que responde: entendo, algo que eu gostaria de você então. Deixando evidente que o Kuroro pretende usar essa técnica de alguma forma, e há dois caminhos para ele fazer isso. Um, né, é assim como fez com as habilidades de seus outros parceiros, Shaunark e Cortope, Kuroro pegaria emprestado esse poder de Bonolenov para assumir a forma de Hisoka. E o outro caminho é o próprio Bono se transformar no Hisoka usando Battle Cantabile Metamorphosen. E depois o Kuroro usar a habilidade Convert Hands, que o permite trocar de aparência com seu alvo. Nesse caso, o Bonolenov que assumiria a aparência do Hisoka, e aí o Kuroro com o Convert Hands assumiria a aparência do Bonolenov, que é a aparência do Hisoka. Então o Kuroro estaria assumindo a aparência do Hisoka. E aí você pode perguntar, né, mas por que o próprio Bono não se disfarça de Hisoka e continua dessa forma? Exatamente pelo que foi citado acima, ele disse que não tem planos para essa habilidade e sejamos justos aqui, né? O Bonolenov não parece alguém que tem as skills necessárias para agir como Hisoka.
Já o Kuroro saberia reagir de forma inteligente a qualquer tipo de situação. Além disso, a gente não sabe as condições para a habilidade do Bono manter o disfarce por um longo período. Com o Kuroro é fácil, basta manter o marcador na habilidade que ele vai poder usar ela quanto tempo desejar. Vista essa habilidade do Bono L9 e o interesse evidente que o Kuroro demonstrou por ela, fica claro e fácil perceber como ele poderia assumir a aparência do Hisoka. Agora, tendo claro o método que o Kuroro poderia ter usado para tomar a aparência do Hisoka, vamos para as evidências que fortalecem muito essa ideia. Lembrando que existem dois caminhos para isso, mas a gente vai assumir aqui que o Kuroro usou mesmo o Convert Hands, que faz com que duas marcas fiquem expostas em suas mãos enquanto ele está usando a habilidade. Primeira evidência, eu não devo contar mentiras. Até agora, o suposto Hisoka foi perguntado 3 vezes se ele é o Hisoka ou não. Nessa ocasião com a Lynch, nessa outra com o Zakuro e pra finalizar, essa com o Rinrig. Em todas as 3 vezes, ele recusou se responder ou deu algum jeito ali, né, de evitar dar uma resposta. Mesmo depois que o Hisoka cooperou com a máfia, ele ainda não admitiu ser o Hisoka. E por que isso é importante? O Kuroro, para estar usando o Convert Hands, precisa estar com o marcador em seu livro. E uma das novas condições incômodas com as quais ele tem que lidar enquanto usa essa habilidade é não contar mentiras. E é por isso que esse Hisoka é incapaz de responder se ele é ou não o Hisoka, porque o Kuroro simplesmente não pode mentir. Se a gente ler a batalha lendária entre esses dois, a gente vai notar que o líder da trupe faz o maior voltão no discurso para descrever suas habilidades e não mentir sobre nenhuma delas. Até o Hisoka, no capítulo 355, meio que aludiu a isso quando mencionou que o Kuroro não mentiu sobre a Fake Gallery. Mas deu ali um jeito de o enganar. Segunda evidência, mãos para o alto onde eu possa vê-las. Agora eu quero fazer uma pergunta estranha a todos vocês. O Hisoka já usou alguma roupa com bolsos antes? Melhor, o Hisoka já foi visto colocando suas mãos nos bolsos uma única vez em toda a série? A resposta é não, o que torna essa nova aparição dele bem peculiar, mas há um personagem que tá sempre com as mãos no bolso. E esse é Kuroro Lucifer. Durante toda a história de Hunter x Hunter, é muito comum o Kuroro se apresentar com as mãos no bolso. A verdade é que essa postura do suposto Hisoka lembra bastante a do líder da trupe, mas calma, só colocar as mãos no bolso não seria uma prova suficientemente forte de que esse é o Kuroro, né? Só que ainda há outro motivo para esse Hisoka estar ocultando suas mãos. Ele precisa manter elas nos bolsos para esconder os símbolos de sua habilidade, o Convert Hands. Enquanto esse poder se mantém ativado, as marcas nas palmas do Kuroro permanecem visíveis. Então é mais sensato ele continuar andando com as mãos ocultas para garantir que ninguém as veja. Só que as mãos desse Hisoka já apareceram. Ele socou a Lynch e suas mãos estavam visíveis quando ele estava com o Zakuro, mas em nenhum momento ele expôs as palmas de sua mão onde o símbolo está cravado. O que nos leva ao próximo indício. Terceira evidência, na palma de sua mão. Falando em palmas, vejamos o ponto mais crítico da conversa entre Hisoka e Rinrig. Quando o mafioso estava dando a ele o cartão VIP para acessar o primeiro andar do navio Baleia Negra, o Hisoka ia pegá-lo, mas rapidamente retraiu sua mão quando começou a abri-la. E por que de repente ele teria essa reação? É simples, para não mostrar as palmas de sua mão. Também não é curioso um painel inteiro dedicado à mão do Hisoka em meio a essa conversa? Será que esse destaque não é o Togashi querendo dar pra gente alguma pequena dica? Quarta evidência, o filme. Se eu fosse uma imitação perfeita, como você saberia que era realmente eu? Essa é uma menção feita no filme The Thing, de 1982, traduzido para português como O Enigma do Outro Mundo. No capítulo 393, o Togashi dá muito foco em cinema, e o Hisoka tá assistindo um filme. E apesar da gente ver vários cartazes pelo local, nos é mostrado que longa-metragem ele tá assistindo. Se você reparar bem na sequência dos painéis, o Togashi leva a gente do lado de fora do cinema para a entrada do cinema, e seguimos em direção à sala onde está o Hisoka, como se fosse realmente uma câmera nos guiando pelos corredores. E dentre todas as referências a cinemas e filmes que vai ter ali, o que mais se destaca é o último antes de entrarmos na sala de Hisoka.
que é, pasmem, um cartaz de destaque de The Thing, um filme sobre um alienígena que muda sua aparência. Seria só coincidência ou uma pequena semente de evidência plantada? Inclusive dá pra forçar um pouquinho aqui, né, e ver que a sala que o Hisoka tá é a número 8 e o Togashi dá destaque nisso com esse pequeno detalhe acima do painel. E a página que aparece o cartaz de The Thing, que inclusive você pode comparar com o real e ver que é exatamente, mano, o mesmo filme, o mesmo cartaz, aparece na página 8, tal como a sala que o Hisoka tá. Quinta evidência: o que há de errado com você? Você parece terrível. Essa frase foi dita a Kuroro Lucifer por um cara aleatório no final do capítulo 366. Isso nos leva a uma excelente evidência que foi percebida por vários leitores nos capítulos 392 e 393. Vocês também não acharam que o Hisoka tá agindo meio estranho? Se a gente parar para analisar suas expressões faciais, seus olhos, comportamento, a maneira como ele age e fala, algo não parece certo. Uma expressão facial particular que me chamou a atenção no Hisoka e que eu nunca tinha visto antes é esse olhar mais melancólico para baixo e até mesmo o ato de desviar o olhar ao falar com alguém, um olhar que remete muito ao de Kuroro, como a gente pode muito bem ver nos capítulos 377, mais uma vez deixando claro que ele tem o hábito de algumas vezes desviar o olhar quando tá falando com alguém, e no próprio capítulo 366, onde o Togashi dá ênfase nessa expressão do Kuroro ao colocar um aleatório qualquer comentando sobre isso. E sabe o que o Hisoka tá aparecendo agora com essas expressões diferentes, mais tristes, mais sombrias? Alguém que perdeu 2 de seus melhores amigos e, pois é, essa versão menos colorida e mais obscura do Hisoka combina muito mais com o Kuroro do que com o próprio Hisoka. Até o penteado parece mais. Talvez esse Hisoka não tenha ali, ó, a Bang Gun pra lançar o tupetão. Mas dá pra questionar o seguinte: o Hisoka acabou de passar por uma experiência de morte traumatizante, então uma mudança de caráter é esperada. Justo, só que todos nós vimos como Hisoka reagiu momentos após essa terrível experiência. No capítulo 357, a gente viu que o Hisoka pós-morte era bem semelhante ao que ele sempre foi, só que muito mais agressivo. Agora compara essa versão atual do Hisoka com a do capítulo 357. É uma diferença tão notável como a diferença entre a noite e o dia. Sexta evidência: acredite no coração das cartas. É muito frequente a gente ver o símbolo de algum naipe presente nos balões de fala do Hisoka, mas eu notei, como muita gente também deve ter notado, que com exceção de apenas um, todos os balões de fala do Hisoka nos capítulos 392 e 393 não tinham símbolo de carta algum, ou seja, de seus 18 balões de fala desde que apareceu, esse novo Hisoka só falou um, contendo um símbolo de naipe. E essa é uma porcentagem absurdamente baixa para o personagem. Sétima evidência: posso te perguntar algo? Lembra do que o Hisoka perguntou pro Hinrig quando eles se conheceram? Deixa eu refrescar sua memória. Posso te fazer uma pergunta? Quem você acha que ganha, eu ou a trupe? E essa é uma linha de diálogo muito interessante. Se a gente voltar pro passado e ver a pergunta que o Kuroro fez ao Zeno após sua luta contra o Zoldyck, é impossível não notar a semelhança. Posso te fazer uma pergunta? Quem você acha que ganharia, eu ou você? Observe duas coisas aqui. A primeira é o Kuroro perguntando quem venceria uma luta, o mesmo que esse suposto Hisoka perguntou. O segundo ponto é o Kuroro pedindo permissão para perguntar algo, e isso é uma coisa muito normal para ele, como a gente pode ver nessa cena com a Neon. Novamente, a gente vê o Kuroro pedindo permissão para fazer uma pergunta. E isso é muito fora do personagem do Hisoka, ele é muito mais alguém que só perguntaria sem pedir permissão e tá tudo certo. Mas essa solicitação antes de perguntar tá muito de acordo com a maneira do Kuroro de falar. Oitava evidência: eu me visto de preto. Já que discutimos as mudanças na atitude e no padrão de fala, é natural falar sobre sua intrigante mudança no estilo de roupa. Já falamos sobre ele ter bolsos pela primeira vez, mas agora quero fazer uma outra pergunta. Quando o Hisoka usou cores escuras? Nunca. Agora eu vou fazer outra pergunta. Quando o Kuroro usou cores escuras? Sempre, e você não tem que pensar muito para saber isso. Mesmo quando ele roubou um pano na Arena Celestial, a cor era escura.
Contemplando todas essas nuances que eu já mencionei, ele tá de preto, também não é suspeito? Nona evidência: o objetivo de Kuroro é um sinal. Uma excelente pergunta que você pode estar se fazendo agora, eu disse que responderia no início do vídeo. Por que o Kuroro se disfarçaria de Hisoka? Qual o objetivo dele com isso? E a resposta é mais do que uma evidência, chega a ser contundente. O propósito atual do Kuroro é procurar e encontrar o Hisoka por todo o navio Baleia Negra. E para buscar em todos os cantos desse lugar colossal, ele precisa ter acesso a todos os seus andares. Você lembra o que o Kuroro perguntou pro carecão barbudo da família Char R no capítulo 377? Como eu chego no primeiro andar do navio? E qual foi exatamente o resultado da conversa desse atual Hisoka com o Hinrig? Pois é, ele conseguiu um cartão VIP para ter acesso ao primeiro andar do navio Baleia Negra. Ou seja, um dos seus objetivos ao se transformar no Hisoka já parece ter sido concluído. E agora ele pode ter outros, né? Como por exemplo, descobrir os motivos ocultos do interesse da máfia nessa batalha entre a trupe e o Hisoka, ou até mesmo ao se disfarçar de Hisoka, ele tá, atraindo o verdadeiro Hisoka pra fora de seu esconderijo, o provocando a descobrir quem é esse impostor. De todas as formas, o Kuroro deixou claro seu interesse em ter acesso ao primeiro andar do navio Baleia Negra e a importância crucial desse acesso para achar o Hisoka. E agora esse suposto Hisoka, que é o Kuroro, conseguiu obter esse acesso. Décima evidência: o soco da verdade. Como a gente pode ver no capítulo 392, a Lynch tem a habilidade de fazer uma pergunta ao seu alvo e arrancar a resposta sincera ao desferir um soco nele. É como se a verdade escapasse da pessoa. Quando ela vai fazer isso com o Hisoka, ela conecta o golpe, mas desmaia no instante seguinte. Então Hisoka diz que não pôde evitar de revidar. E qual é a grande diferença que a gente viu da execução desse golpe no Hisoka e no exemplo anterior? Nesse caso, a Lynch não conseguiu extrair a verdade do seu alvo, não há nenhum balão de fala trazendo uma resposta honesta do Hisoka. É como se a habilidade da mulher tivesse sido interrompida. E vamos lá, se realmente fosse o Hisoka, qual seria o motivo do Togashi ao esconder uma resposta tão óbvia de que é o Hisoka? Não teria nenhum motivo para isso. Mas caso seja o impostor, há uma simples razão para ele não dar essa resposta, porque não é o Hisoka e ele, como autor, não pode estragar esse disfarce. E aqui vale notar que no capítulo seguinte, a Lynch afirma para o Zakuro que era mesmo o Hisoka, mas a partir do momento que ela não conseguiu efetivamente extrair a verdade do seu alvo, como acreditar nessas palavras dela? Principalmente depois de tantas evidências que apontam o oposto disso. Inclusive, a maneira hiperveloz que o Hisoka desmaiou a Lynch lembra muito a forma ultra rápida que o Kuroro desmaiou a Neon. 11ª evidência: as propriedades tanto da borracha quanto da goma. Você aí, fã de Hunter x Hunter, já ouviu essa frase? A Bang Gun tem as propriedades tanto da borracha quanto da goma. Pois é, eu também. Mas você aí, fã de Hunter x Hunter, já viu esse novo Hisoka dando algum indício de ter essa habilidade, nem? Pois é, eu também não, e ele não ter usado sua técnica característica até agora é um bom indício de que sim, esse Hisoka não é o Hisoka. Conclusão: durante o vídeo eu levantei 11 evidências que apontam para esse Hisoka ser na verdade Kuroro Lucifer. Talvez apenas uma delas sozinha não seja 100% convincente, mas todas somadas realmente se tornam um indício muito forte de que essa teoria é verdadeira. Pode ser que já nas próximas semanas tenhamos uma resposta definitiva sobre essa teoria. Então aproveita aí para compartilhar ela com os fãs de Hunter x Hunter e debater sobre isso enquanto ainda é possível. Eu particularmente acho todo esse embasamento aqui apresentado muito coerente, o que torna essa teoria quase um spoiler. Eu espero que você tenha gostado dela, que ela tenha feito, sua mente explodir e que nesse momento, assim como eu, você também esteja convencido de que esse atual Hisoka é na verdade o Kuroro. Lembrando aqui que logo mais eu vou lançar outra excelente teoria complementar a essa, tá? Então se você gostou dessa, eu tenho certeza que você também vai amar a próxima. E pra não perder ela,
se inscreve aqui no canal e deixa aquele like para mais vídeos de Hunter x Hunter. É isso, eu de verdade tô amando produzir conteúdo sobre essa obra que eu gosto demais e o feedback de vocês, assim como também as métricas, né, eu preciso ser bem sincero aqui, são muito importantes. Então muito obrigado aí por contribuir da sua maneira, tá? E a gente se vê, sem sombra de dúvidas, num próximo vídeo. É isso, galera. Valeu! E se por acaso você está ouvindo minha voz nesse momento, eu te peço encarecidamente para deixar o seguinte comentário aí embaixo. Kuroro é o Hisoka. Tamo junto e valeu!